Boa noite a todos. Nós estamos com mais um encontro, né, para a gente estudar juntos um curso em milagres. Esse encontro é livre, não tem um tema específico e a gente vai começar a conversar se alguém já quer levantar uma questão ou se alguém, né, tem alguma dúvida e a gente já começa, tá bom? Alguém quer começar? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser começar a falar alguma coisa, precisa só desmutar o seu próprio microfone, ok? Maria Amélia, posso? Tânia? Oi? Claro, a Tânia ia levantar, mas qualquer um. Para o ímpar. Não, Tânia, por favor. Vamos lá, Roberto, por favor. Tá Oi? bom. Eu? Pode falar, que eu ainda não consegui. Agora que eu consegui, mas pode falar, Roberto. Não, tudo bem. Eu queria comentar uma coisa em cima do texto. Roberto, sem querer Roberto, se você estiver ouvindo... Oi, pronto, desmuta. desculpa. Oi. Eu gostaria de comentar um texto que você fez no nosso grupo, acentuando assim algumas palavras que no livro que são muito fortes, muito fortes, né? Inclusive você citou algumas, tal. E eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso. Claro. Obviamente, nós lemos o curso, tanto as partes fortes como as partes mais leves, tal. Nós ainda olhamos, se eu estiver errado, por favor, Maria Amélia, você me corrige. Nós ainda lemos o curso com os olhos do ego, com esses olhos que nós temos aqui nessa ilusão. Não dá para a gente fechar os olhos e falar, pronto, tudo desapareceu, eu vou começar a ler o curso com essa escuridão que eu estou aqui com os olhos fechados. Não dá. Quando a gente abre os olhos, a gente começa a olhar, julgar e fazer tudo. Aí eu te pergunto, quando nós estamos olhando com esses olhos daqui, nós estamos suscetíveis a todas as vibrações de julgamentos, de medos e de tudo. Se nós lemos as partes mais fortes do curso, olhando com esses olhos ainda egóicos, elas naturalmente irão aflorar todo a nossa culpa do passado e o nosso medo do futuro. Quando nós olhamos as partes bonitas do curso, partes bonitas que eu digo que tem textos que são verdadeiros bálsamos. Lindos. São mesmo. Elas irão acentuar as nossas alegrias do passado, as nossas benfeitorias do passado e as nossas bênçãos do futuro. Eu queria que você, se você pudesse, assim, acentuando as coisas terríveis, vamos dizer assim, eu posso usar qualquer palavra, mas vamos citar as palavras difíceis do curso. A minha impressão é que para mim pelo menos, é que elas vão aflorar todos aqueles julgamentos do passado, aquele medo do passado e tal, e o futuro meio sombrio e medo, e agora, o que eu faço? Quando eu leio as coisas bonitas, elas, puxa, que bom, Jesus está comigo, eu estou caminhando bem, vamos caminhar em paz, tudo bem. Como é que a gente trabalha esses dois pontos, Maria Amélia? Obrigado. Eu que agradeço, porque essas coisas são mesmo muito importantes da gente pensar, viu, Roberto?
Eu até brinquei ali no texto, né, que de vez em quando a gente lê uma parte e essa parte não estava lá, sabe? Não estava. E eu já briguei com Jesus muitas vezes por causa disso. Falei, não é possível, isso não estava aqui, não é? Então, eu penso que se você partir dessa forma que você está falando, a gente vai se perder um pouquinho. Porque, olha só, essa parte de falar, olha o que você fez com os seus relacionamentos, eles são travestis, né, daquilo que o Espírito Santo faria, do que o Espírito Santo faz com os seus relacionamentos. E essa parte é super forte, né, é agressiva, né, é agressiva. Quando a gente está olhando para isso, a gente, na hora, a gente até toma um choque, né, e realmente toma um choque. Eu não creio que, assim, a gente vai lendo o curso, né? Aliás, é bom falar sobre isso, eu não sei se a gente já falou. Quem lê o curso? Quem que está aprendendo esse curso? Né? Se ele explica desde o começo que o ego não aprende nada e o espírito, né, o espírito em você já sabe tudo. O ego não pode aprender, o espírito já sabe tudo. Então, quem que é o aluno? Quem que está aprendendo? Quem está estudando? Então, a gente parte disso. É o tomador de decisões, né? Lembra, eu acho que a gente já falou sobre isso nesses encontros. E também nunca é demais a gente lembrar. Então, existe uma parte intermediária que faz parte da mente. Isso é uma divisão didática, né? Na verdade, a mente é uma só. Então, ou ela está olhando para o sonho, ou ela está olhando para a realidade. Mas, então, por que a gente pode olhar para o sonho e ser um observador desse sonho e aprender que eu sou o sonhador do sonho? Então, tem que haver uma parte, né? Na tradução para o português, é o tu. Quem que é esse tu? Né? Então, esse tu é o tomador de decisões. Quando a gente está lendo o curso, né, e remete a alguma coisa de medo, existe um conselho, né, uma sugestão do Ken Wapnick, ele fala para tudo, dá um tempo. Eu tenho vários alunos, né, que começaram a estudar o curso e tal, e aí chega num ponto, não é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero, mas chega um ponto em que o medo é tão grande que aí, sabe, fica aflito, fica aflito. Às vezes eles brigam comigo, mas brigar comigo não tem problema, brigar com o curso é mais difícil, né, assim, porque o curso eu não sou o curso, infelizmente, não é? Mas nós todos fazemos parte dessa mente que pode estudar. Então, chega uma hora que o medo fica muito grande. Mas, sabe, Roberto, na minha experiência, aquelas partes bonitas, né? Aquelas partes, uma das que eu mais gosto é aquela que ele fala assim: você já imaginou quão belo vai parecer o seu irmão quando você o perdoar? Nossa, isso me toca de uma maneira assim muito delícia, porque quando a gente experimenta, né, um estado da mente em que o perdão fez o trabalho dele, né, desmanchou aquela imagem ruim, não tem realmente nada mais bonito do que isso. Ou mais gostoso de sentir, né? Mas essa parte, e muitas vezes ela pode ser interpretada com medo. Eu já vi pessoas, não essa parte especificamente, mas as pessoas que chegam nas palavras bonitas, sabe? Elas chegam muito próximas, né, do amor, e isso pode acarretar um medo muito grande. Assim como, né, assim como as duas partes que eu mostrei lá, que eu falei, que eu não me lembro agora quais são, mas eu lembro dessa do travesti, né? E fala assim que os nossos relacionamentos são como travestis. O que ele quer dizer é que, e assim, muitas pessoas já leram, né, alunos meus já leram essas partes e acharam muito engraçado, né? E umas ficaram até meio revoltadas, falando, não é possível que a gente faz isso com os relacionamentos. Depois, quando a gente vai entendendo exatamente o que o Jesus está dizendo ali, né, nessas partes que são difíceis, que são pesadas, né, a gente acaba falando que ele tem razão, não é? Por que ele tem razão? Porque
enquanto eu vejo uma Maria Amélia e um Roberto, tá? Eu estou dentro da dualidade, por mais que eu ame o Roberto, uma certa hora ou em algum detalhe, eu vou acabar vendo o Roberto como meu inimigo. O Roberto só vai deixar de ser o meu inimigo, eu estou falando de coisas muito escondidas, mas o Roberto só vai deixar de ser o meu inimigo quando eu começo enxergando uma igualdade. Como é que é essa igualdade? A igualdade é que eu vou vendo que o Roberto está no mesmo barco que eu, né? O Roberto, os russos que eu não conheço, os japoneses que eu não conheço, né? As pessoas que estão muito longe ou muito próximas, elas estão no mesmo barco. O barco é essa projeção de culpa. Então, assim, eu penso que as partes feias ou as partes bonitas, elas podem ter uma receptividade ou uma interpretação, uma percepção diferente de pessoa para pessoa. Quando eu consigo chegar a entender que o meu desconforto é um medo, eu consigo ficar mais observadora, eu consigo ficar mais longe, né? Assim, aquele objeto que me causa, que aparentemente está me causando medo, ele só uma representatividade. Ele não é aquele objeto que me causa medo. Ele pode ter a representatividade de uma situação que eu já vivi no passado e que eu me lembro. Mas ele também pode não ter nenhuma representação em que a minha memória se lembre, né? Que a minha memória traga para mim, tá? Ele pode ter só uma ameaça, que a ameaça eu posso chamar, qualquer desconforto é uma ameaça, né? Então, esse desconforto, a gente chama tudo de medo, tá? Tudo de medo. E como que eu acho que uma hora a gente precisava falar só de medos, né? Porque é muito importante, né? Como que é o medo, né? O que o Jesus chama de medo? O que esse curso chama de medo? Medo é qualquer estado emocional, né? Ou sentimento ou emoção que não possa ser chamado de paz, né? Porque a paz é uma situação ou uma emoção ou um estado mental que mais se aproxima do amor, tá? Então, Roberto, é assim, eu acho que assim a gente pode olhar para as partes, porque assim, como você fala, né, do jeito que você fala, né, e nessa doçura que você vê as coisas e tudo, você acaba vendo essas partes mais bonitas como não ameaçadoras. Mas eu posso te garantir que na minha vida de professora, né, de professora desse curso, eu já encontrei muitas pessoas que tiveram muito medo dessas partes bonitas, né? Dessas partes que parecem bênçãos para a gente, sabe? Então, eu acho que o que a gente pode fazer, ao invés de separar as partes, né, em bonitas e feias e tal, a gente pode separar, assim, separar não, olhar para as nossas percepções delas, sabe? Assim, o que me causa. E pior de tudo, né, ou melhor de tudo, porque daí a gente pode rir, é que de vez em quando a gente passa por uma parte dessa feia e ela causa um horror, né? Sabe? Fala, pelo amor de Deus, né? E não sei o quê. E inclusive naquelas partes que o Jesus fala, os seus pensamentos assassinos, como? São os meus pensamentos assassinos? E aí a gente fica assustado. Depois a gente passa pelas mesmas partes, né? A gente vai numa outra hora, a gente passa pelas mesmas partes e essas partes elas despertam na gente assim uma gratidão, sabe? Falando, puxa, se você não tivesse falado isso, eu acho que eu não teria visto, não é? Será que era isso que você queria que a gente conversasse? Ou se você tem uma outra visão, você não quer falar isso pra gente? Não, tudo bem, Maria Amélia, eu te agradeço. Eu gostei muito
do que você falou, e principalmente da representatividade dos meus pensamentos. Eu vou trabalhar mais com afinco e mais profundamente essa representatividade, porque, como você disse, eu tenho uma representatividade muito grande, muito bonita nas partes quando ele diz as folhas caem em seu caminho para tapetar a sua trajetória, tudo isso tem uma representatividade muito bonita. Agora, quando ele fala os submundos lá embaixo do iceberg, para mim eu procuro ocultar um pouquinho, mas eu vou trabalhar mais nisso. Muito obrigado, Maria Amélia. Mas, amor, não é só você, viu? Não se preocupe. Estamos todos no mesmo barco e é um movimento que a gente faz mesmo. E é por isso até, hoje de manhã eu estava dando aula para uma moça, né? Uma gracinha, estudante recente do curso, e aí, né, eu estava falando para ela, olha, estamos todos no mesmo barco, sabe? Todos. E quando a gente pensa assim, nossa, fulano não sabe, fulano não chegou nisso ainda, né? Ô, ciclano, não vai adiantar, a gente está falando da gente mesma, não é? Porque a mente é uma só, a mente é unida, né? Ela não é uma, porque se a gente falar uma, a gente tem mais do que uma, mas a mente é unida, então somos todos. E aí o que eu estava dizendo para ela, que ela estava com muita pressa, ela é um movimento até muito normal entre os estudantes, né? A gente descobre o curso e a gente acha maravilhoso e a gente quer, nossa senhora, estudar logo, fazer logo, saber logo, né, e tal. E assim, na verdade a proposta, né, a proposta do curso é vir aos poucos, né? E aos poucos, porque aos poucos você consegue ser gentil, né? Gentil consigo mesmo. Então, é muito legal a gente olhar para isso, olha, eu fujo dessas partes, eu fujo, e também não tem que ir atrás delas. Elas vão surgir, porque o Espírito Santo, Roberto, aquela parte da sua mente, e a gente terceiriza, né, igualzinho o curso faz com a gente terceiriza porque essa é uma forma didática muito mais fácil da gente lidar com isso. Então, a gente terceiriza, mas o Espírito Santo não vai perder nenhuma oportunidade, você pode ter certeza que ele não perde nenhuma oportunidade de mostrar para você o conteúdo, né? Representativo, ok? Essa palavra que você gostou e ela é extremamente importante. Esse conteúdo representativo que parece cinza, parece marrom, parece preto, parece, sabe? Ele vai mostrando aos poucos para você, porque você, inclusive, já tem uma confiança legal, gostosa nele, você sabe que ele é amor e você não está com tanto medo. Mas para que você olhe para ele efetivamente, você pode, né? Trazer os medos, né, devagar, trazer os medos aos poucos, olhando para eles devagar, olhando para eles aos poucos, e dispensando. Quando a gente faz esse movimento de olhar para os medos, a gente não os enfrenta. A gente olha, observa, lembra que eles são representatividades, né? São os representantes do medo que a gente tem de Deus. E aí depois, então, a gente vai dispensando. A gente vai dispensando aos poucos, um a um, né? Então, a gentileza desse curso de fazer isso aos poucos com a gente, é muito gostosa, é muito gostosa. E essa gentileza, meninos, né? Passa pelo crivo no seguinte sentido. Por exemplo, eu não deixo uma pessoa muito jovem fazer o meu curso de facilitação, tá? Porque ali eu acabo desmembrando, eu acabo mostrando, né, de forma mais clara aquilo que esse curso está falando. Mas eu deixo uma pessoa muito jovem ler o curso, né, o próprio curso. Porque aqui, quando a gente vai lendo, e isso aconteceu comigo, eu não sei quantas vezes eu já li esse livro, esse curso todo, mas quando a gente vai lendo, algumas partes somem, sabe? Elas somem, elas não estavam ali. Depois a gente volta a ler e aí ela está ali.
Então, isso é uma proteção do Espírito Santo, né? Isso é uma forma que o Espírito Santo, né, ou Jesus consegue trazer para a gente, né, para fazer com que a gente vá aos poucos mesmo. Né? E muitas vezes, algumas partes que a gente já leu, que a gente já entendeu, inclusive, né, e tudo, de repente você lê de novo e você tem um insight muito mais profundo, não é? Muito mais profundo. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Vai devagar, amor, vai devagar, porque você é um excelente aluno do Jesus, sabe? Você é um excelente aluno, com certeza ele está muito feliz e ele vai te falar. Eu posso contar para vocês, né, a forma como eu falo, né, faço com essas partezinhas, né? Quando está muito difícil, eu falo para ele, ó, o Jesus, o Xarope, você que me botou nessa roubada, agora você fica aqui do meu lado, entendeu? Que eu quero entender isso melhor, né? Ou quero pensar nisso de outra forma, ou quero uma ajuda sua para entender, entende? Conversa com ele, seja íntimo, não é? Seja íntimo e não tenha medo de olhar para o medo, sabe? Isso já é como fala, uma estratégia ou um conselho, né, dele. No capítulo 2, a gente já começa com ele falando, ó, não tenha medo de olhar para o medo. Tá? E o medo aparece de milhares de formas, né, que é, na verdade, o conteúdo do sistema de pensamentos do ego. Tudo separado, tudo diferente, né, tudo ok? Mas pode ficar muito tranquilo. Você é um excelente aluno e pode contar com ele para olhar para os meus. Aliás, né, eu fico falando que, e aí acabo pulando algumas partes, olha só, olhar para os medos, a gente olha junto com o Espírito Santo, a gente não olha sozinha, tá? A gente olha junto. Esse olhar junto é assim, eu vou até onde dá. Aí eu lembro que, nossa, isso daí está me assustando muito, mas espera aí, o Espírito Santo tem outra forma de ver. Então eu deixo agora, por enquanto eu deixo assim, depois eu volto, né? Por enquanto eu deixo esse aqui, depois eu volto. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Muitas vezes a gente tem que trocar uma ideia. E na verdade essa é a intenção das aulas de apoio, né? Que algumas pessoas já fizeram aqui comigo. Então, assim, essa é a intenção. A gente olha junto, né? A gente olha junto. Aí, quando a gente olha junto, de dois corpinhos juntos, dois corpinhos que se unem para um mesmo propósito, né? Aí, nessa hora, o Espírito Santo tem que estar junto, tá? Quando a gente se une para o mesmo propósito, ele tem que estar junto. Certinho, meninos? Tá? Aí eu vou falando sem parar, vocês não me interrompem. Tânia, fala alguma coisa. Oi. Oi, bem. Aqui é o seguinte, tá dando para me ouvir? Tá. Eu acho que é complementando até o que você estava falando, que o Roberto também perguntou, e que tem a ver com o medo. É que eu acho que a gente precisa reforçar uma ideia que a gente até comentou uma vez, mas eu gostaria que você falasse mais sobre isso, que é sobre esse medo dessa culpa inconsciente, que dá a sensação para a gente como se a gente tivesse guardado lá no fundo, né, uma carga ali de culpa que ela pudesse se manifestar de uma forma horrível a qualquer momento da nossa vida, né? Como se fosse um monstro guardado ali dentro que pudesse botar as garras de fora de várias formas. E a gente como se vivesse em sobressalto, né, em relação a isso. Qual vai ser a próxima? O que será que vai acontecer, né? Então, em relação a esse medo, eu queria que você falasse um pouco mais. Tá, vamos ver se eu entendi direito aí. Qualquer coisa você vai me complementando também, tá bom? Tá. Igualzinho o Roberto, por favor. E às vezes eu penso que eu estou entendendo o que vocês estão querendo e às vezes aí não é exatamente isso. Mas
a gente, quando fala, né? Aliás, eu acho que é isso, né? Porque o Jesus insiste muito que a culpa, que o que a gente pensa, que a gente sabe que é culpa da gente, é uma pontinha de um iceberg. Então, ele insiste muito que o corpo do iceberg é enorme. Aquilo que a gente chama de culpa, que é assim, eu fiz ou eu não fiz, né? Eu fiz alguma coisa errada, ou então eu deixei de fazer alguma coisa, isso daí é só a pontinha, né? Ela não é não é a culpa. Ele fala que a culpa inconsciente é enorme, está lá dentro. Aí a gente vai se aprofundando, né, nesse estudo, nisso que o Jesus vai falando, e muitas vezes, né, centenas de vezes, milhares de vezes, existe uma ameaça que não é, como fala, não é às claras, né? Ela não é às claras. Essa ameaça, ela pode vir, inclusive, ela existe e ela aparece de formas diferentes nas pessoas, né? Às vezes eu tenho medo do futuro, às vezes eu tenho medo de perder o que eu já tenho, às vezes eu tenho medo de que eu não vou ganhar aquilo que eu quero, e por aí vai nesse sentido, né? Eu não vou ter aquilo que eu acho que eu mereço e tal e tal. Aí, o que esse curso, na coerência, né, absoluta dele, ele vai dizendo assim, ó, se você acredita em mim, né, que o externo, né, o externo, ele é o reflexo, né, o reflexo do seu conteúdo interno, do seu conteúdo de culpa, né, que é a culpa inconsciente. Se você acredita em mim, você pode ver comigo, assim, não uma forma de mudar o que você está vendo, porque aquilo lá não muda, né? Aquilo lá não muda. Então, aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai olhando para dentro, chegando para dentro. E, claro, se o conteúdo, né, de um mundo o conteúdo de todos os filminhos daqui é um conteúdo de culpa, então é claro que pode realmente acontecer isso. E como que a gente faz? Eu acho que realmente complementa isso que o Roberto estava falando. Complementa, porque e se eu não olhar para o medo, ele vai ficar ali. Mas se eu olhar diretamente para o medo, parece que eu vou explodir, né? Parece que o que eu vou encontrar aqui é um monstro, sabe? Nossa, olha tudo que vai ser, olha que horror, não é? Mas aí voltamos de novo à mesma tecla. Isso é aos poucos. E esse curso parece que não, mas ele vai dando nas próprias partes feias, né? Nas próprias partes fortes, onde ele fala, né, aquelas palavras que são super fortes e são horríveis e tudo. Ao mesmo tempo, ele vai dando esse chão devagar, sabe? Ele vai dando esse chão que a gente pode falar. Ele vai falando assim, ó, você viu aquilo que você fez, né? Você viu que você fez um travesti dos seus relacionamentos? Então, mas era brincadeira. Não era de verdade, né? Você viu que você acha que você tem um monte de defeito, que você tem tudo para corrigir em você, que sempre tem alguma coisa para corrigir? Então, mas isso aí é mentirinha. Isso não é verdade. Aquilo que você é, na realidade, também está junto. Então, nós vamos aos poucos olhando para isso. Aí, é assim, esse medo de que eu vá desnudar, né, a coisa, que eu vá olhar para um monstro enorme que eu penso que deve estar escondido em alguma coisa, ele vai ficando, esse medo vai sendo dissolvido, ele vai sendo diluído se a gente for fazendo isso aos poucos, tá? Devagar. Eu acho que era nesse ponto que o Ken Wapnick falava muito adagio, né? Muito devagar, sabe? Porque senão a gente vai chegando nesse ponto. Assim, a parte... Vou falar da parte triste primeiro, né? A parte triste é que conforme a gente vai estudando, a gente vai chegando mais próximo de várias sensações dessa. Mas a parte boa, né, é que elas vão ficando cada vez mais observáveis. A gente entra, o que eu chamo, o que eu brinco aqui com os meus alunos é que a gente chama de furdúncio, né? A hora que você não está em paz, você está furdunciado e tá numa festa. O ego mais eu mais o ego já são 4. Aí a gente está numa festa, né? Aquilo lá e fica um horror. Mas aí a gente vai
a gente nunca perde a memória de ter estado um dia em paz, de saber que esse é o nosso porto seguro, sabe? A gente nunca perde essa memória, entende? Então, por que a gente nunca perde? Ela está sempre ali disponível. Às vezes a gente está com mais medo, às vezes a gente está com menos medo. E eu volto a falar uma coisa que eu falo sempre, 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 né? Para quem tá, principalmente para quem está mais próximo. A hora da gente treinar não é a hora do furdúncio, não é a hora que a gente não está bem. A hora da gente treinar, a hora da gente voltar ao livro de exercícios ou voltar a ler assiduamente muito, né? E muito esse curso, é a hora que a gente está bem. A hora que a gente está em paz. Porque aí ele reforça essa memória. A hora que a gente não está bem, que a gente está com qualquer coisa que tira a nossa paz, deixa isso desse jeito. Não corre no curso, sabe? Pelo amor de Deus, deixa eu achar uma parte que isso me... Lógico que você pode fazer isso. Mas só que quando você faz isso, você está reforçando que aquele medo que você está sentindo é super real e ele tem razão de ser, ele está justificado. Então, nessa hora, vamos nos encontrar. Você, se Deus quiser, todo mundo tem mais estudantes por perto, né, e tal, e aí vocês encontram. E eu posso dizer para vocês que uma grande terapia, quando a gente não está bem, é sair com alguém e falar besteira, sabe? Falar qualquer coisa, falar sobre a futilidade do mundo, das futilidades do mundo, né, sem recriminá-las, lógico, né? Das futilidades do mundo e tudo, e depois a gente volta. Depois a gente volta. Porque dá um refresco. Porque, olha só, o ego é uma criação nossa e é para fazer com que a gente continue se sentindo especial, para fazer com que a gente continue dentro desse universo limitado, todinho separado. Se a gente vai se aprofundando nesse curso, isso é uma ameaça muito grande. Né? Isso é uma ameaça. Então, e quando a gente fica com medo, que a gente começa a querer enfrentar o medo e a sair desse medo de qualquer jeito, correr atrás disso, fica muito mais difícil. Muito mais. Porque daí eu estou reforçando isso. Eu estou reforçando que alguma coisa tem o poder de me machucar. Então, a hora que eu estou frequenciada, a gente conversa, a gente fala, sabe, alguma futilidade, vamos fazer qualquer coisa, né? Brincar de qualquer coisa, sabe? E depois, quando a gente volta a ter um pouquinho de paz, né? Ou, como a gente brinca de falar por aqui, né? Eu volto a ser eu mesma, pronto, aí eu volto a estudar. Aí eu reforço a ideia, né? De que eu posso entrar nesses furdúncios e posso sair deles, né? Eu posso não estar em paz e depois eu saio dela, eu saio desse estado de não paz. Tânia, quer complementar alguma coisa ou quer falar alguma coisa? Porque eu não sei se era exatamente isso que você queria. Desmuta. Não, você tá mutada. Peraí. Agora. Não, era exatamente isso. Foi ótimo. É isso mesmo. Exatamente. Você complementou da forma que eu imaginava, foi ótimo. Tá, então a gente pode entrar, né? E aí a gente pode sair, não é? Isso. Uhum. Não, perfeito. Maria Né? Porque esse é um... Obrigada, então, Tânia. Oi, Sandra. Maria Você Né, quer falar mais alguma coisa, Tânia? Oi. Não? Oi, bem, pode falar. Maria Amélia, mas quando a gente está nesse medo, a gente não pode entregar ele para o Espírito Santo nessa hora? Claro que sim, claro que sim. Olha, Sandra, é que é assim, como eu lido com isso o dia inteiro, né, e as pessoas que vêm até mim, elas estão, na maioria das vezes, não sempre, né, mas na maioria das vezes, muito desesperadas, muito. E qual é o movimento? Eu não posso, né? Eu não posso ficar assim, sabe? Eu não posso. Meu Deus, eu estudo esse curso, sabe? O curso já me deu tantos recursos. Eu tenho que entregar para o Espírito Santo. Aí, quando você observa que você tem essas palavras, eu tenho que entregar para o Espírito Santo, aí você desconfia. Eu tenho que, o Espírito Santo nunca vai falar isso. Ele vai falar, Sandra, eu estou aqui do seu lado. Quer dar para mim?
né? Se você não quiser, não tem importância, eu espero. Ah, ele falou, ó, eu espero você. Pode ficar tranquila, tá bom? Porque, veja, se você não puder, se você não puder não estar em paz, já é um inferno. Você consegue entender isso que eu estou te falando, Sandra? A gente vai ficando cada vez mais em paz. Isso eu concordo com vocês. A gente vai estudando, a gente vai ficando cada vez mais em paz, o que é mais gostoso, né? A paz é viciante. A gente vai ficando e depois a gente não quer mais sair dela, não é? Mas se eu não puder não estar em paz, aí a minha vida é um inferno, tá? Porque ela passa a ser a minha preocupação. E se isso já é a minha preocupação, eu já não estou em paz. Eu não sei se ficou claro isso. Sandra? Às vezes a conexão... Oi. Tá. Isso ficou claro? É claro que a gente pode. E conforme a gente vai treinando, a gente vai entregando muito mais fácil, não é? Muito mais facilmente. O que é o treino? Ao mesmo tempo que você treina, né, entregar para ele, esse treino tem que vir junto, né? Tem que vir junto com a confiança que a gente vai galgando em relação a ele, né? Em relação ao Espírito Santo ou Jesus, né? Tanto faz aí, também pode ser outro nome, viu, gente? Não tem problema. Inclusive Jesus não liga, né? Mas a gente vai conquistando essa segurança de tê-los por perto. Ok? Por quê? Porque o Espírito Santo representa, né, a voz por Deus em nós, o amor de Deus que nós somos. E a gente não está muito disposta, ou a gente tem medo ainda desse amor. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se vocês quiserem, a gente fala novamente, né? Olha, nós temos esse medo. É por isso que nós queremos ficar aqui como um ser separado, né, especial. E se a gente não encarar isso, e se a gente não aceitar isso, vai ficar muito mais difícil a gente aceitar esse aprendizado e a gente aceitar que nós somos Deus. Né? Nós não somos deuses, ok? Nós somos Deus, nós somos junto com Ele. No céu, a gente está, do lugar onde a gente nunca saiu, nós somos Deus. Agora, para a gente lembrar disso, a gente tem que entrar em contato com esse medo. Entrar em contato com esse medo é também aceitar esse medo. Aceitar que a gente tem esse medo. Mas, e aí, lembra que eu acho que eu já falei, é muito legal você ter uma situação em que você possa entregar para o Espírito Santo. E é muito legal você começar a fazer isso com as pequenas, não é? Com aquelas que não são muito importantes para você. Porque, de repente, uma situação que é muito importante para mim não significa nada para você. Então, para você é muito mais fácil, né? Ou vice-versa. Então, aí a gente vai fazendo esse treino com as situações pequenas, com aquelas que não são muito importantes para nós. E aí depois vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. Às vezes a gente tem uma situação que é grave, né? Ou muito difícil para nós, e ela já não tira a gente da paz como tiraria um dia. Isso também é um nível de entrega, mesmo que não seja total, né? E aproveitando lá com aquilo que o Roberto falou, tem umas partes em que o Jesus, né, que esse curso deixa a gente muito segura. Ele fala assim, que é muito bonita. Ele fala assim, a sua fé não precisa ser perfeita. A fé do Espírito Santo é total. Então você conta com a dele, né? Então nessa hora dá um conforto, né? É uma coisa gostosa. A gente fica bem, a gente lembra mais fácil, né? Daí a pouco vem outra coisa. A gente sai da paz. Daí a pouco a gente volta para ela outra vez. Daqui a pouco a gente sai da paz. Eu tenho uma aluna que fala assim, eu vou tatuar esse negócio aqui, ó. Eu vou tatuar esse aqui. Só que aí, depois ela descobre que ela tem que tatuar outra frase, depois outra frase, depois outra frase, depois outra... E aí não vai adiantar. Vai ter que tatuar o curso inteiro, não é? Então, às vezes, tem uma partezinha que fala direto no coração da gente
né? Em outro dia é outra parte, né? Outro dia é outra frase e por aí vai, não é? Melhorou isso, Sandra? Melhorou, Maria Amélia. Né? Então, é claro que a gente pode, tá? É claro, aliás, esse é o treino que a gente vai fazer, né? Então, é o É, treino que a gente vai é fazendo, porque para cada eu vez tenho entregar usado, mais. eu Oi? tenho uma oração que eu faço, então, toda vez que, sabe, tenho medo de alguma coisa, eu tirou minha paz, me deixou atordoada, qualquer coisa, eu entrego para o Espírito Santo, sabe? E Uhum, porque eu acho que eu quero olhar com os olhos dele, tá? Aí eu vou falando aquilo tudo, né, que a gente aí claro, e eu entrego. Aí aquilo resolve, sabe? Vai embora, some, graças a Deus, sabe? que Eu confio delícia, que isso né? vai, entendeu? Que se eu entregar, resolve, Aham. sabe? E eu Isso. Se você não espera uma resolução X, então tá ótimo, é isso mesmo, não é? Porque assim, qualquer resolução tá certa, porque para todas as coisas, né, qualquer acontecimento, eles podem ter uma percepção com o Espírito Santo ou com o ego, não é? e E é eu sei que o muito Espírito Santo importante vai. quando a gente. Oi? Eu acredito que o Espírito Santo vai resolver da melhor forma, para mim e para todos, né? Então, eu não me preocupo, eu entrego. Agora, quando eu fico Isso é uma assim, delícia. às vezes eu fico muito tensa, às vezes com alguma coisa, né? E acontece, aí eu falo assim, aí eu chego e falo, Espírito Santo, eu não estou conseguindo agora entregar, sabe? Eu já faço assim, sabe? Me ajuda porque eu não Aham. estou conseguindo. E aquilo fica, aí eu estou sem paz para lá, para cá, e aí daqui um pouquinho, quando eu entro, quando aquilo vai baixa, aí eu consigo fazer essa oração de entrega, sabe? Aí aquilo resolve. Sabe, eu não me preocupo Então, mais. Eu sei que o Espírito Santo vai tocar no coração da pessoa, eu sei lá o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. Não estou nem aí. isso daí já é um problema dele, né? Isso. É, Então, e você descreveu agora a mesma coisa que a gente estava falando antes, não é? Então, assim, você entra em contato com esse mal-estar, com essa falta de paz, e aí você tem a sua estratégia, o seu recurso numa oração que você acha, e daí, de vez em quando, fica difícil, é isso mesmo, falar, não consigo te entregar. Parece que, assim, se não for esse resultado que eu quero, não vai dar certo. E aí, então, a gente pede uma ajuda mesmo para conseguir entregar, não é? Então, você descreveu o mesmo processo. As, é, algumas situações, elas vão ser mais fáceis dessa estratégia, desse processo acontecer. Outras situações vão ser mais difíceis, mas elas, para o Espírito Santo, elas não são mais difíceis ou mais fáceis, né? Para ele é tudo igual. Então, essa coisa que é mais difícil ou mais fácil é a nossa própria percepção, tá certo? entendi, entendi sim. Obrigada, Não Maria Amélia. é? Agora ficou claro para mim, assim, porque eu acho que eu não estava entendendo o modo como você estava falando. Ah, Aí e eu, eu te agradeço, viu? aí você, Ah, eu falei, você foi, trouxe a luz ali, aí eu entendi. Quer ver, Maria que Amélia? bom, amor, que bom. Estou querendo ver se É eu mesmo, acho. às vezes, Na hora que a gente quer às vezes a gente vai. Oi? Eu gosto Desculpa, muito daquela Sandra. oração, eu queria achar ela aqui, mas eu não estou achando, que fala assim, essa semana, nossa, como que eu falei essa oração? Eu falo, ela sabe, que fala assim, é, é, eu não estou em paz, quero escolher novamente, né? Se eu não estou em paz é porque eu escolhi, Ah, sei. você sabe qual, né? Se Eu eu acho que não estou em paz é porque eu escolhi errado, eu escolhi né? E errado. se eu escolhi errado, eu posso escolher outra vez. Eu posso dar um passo para trás e Isso, escolher novamente, novamente, né? Não é com essas palavras, porque o Jesus é muito sofisticado para falar, mas é assim. Mas É, é assim. e Oi? eu vou permitir que entregar, pois que o Espírito Santo Isso. tome a decisão por mim, né? Nossa, eu acho isso maravilhoso,
maravilhoso, Isso é sabe? perfeito. Aí sempre que eu Isso estou é perfeito. atordoada, eu vou nessa oração, sabe? É isso mesmo. E assim, não com essas exatas palavras, foi isso exatamente que o Roberto falou. Se eu posso, né, olhar para essas coisas assim e entregar mesmo e falar, e nessas partes bonitas eu vou andando porque eu tenho certeza que eu estou junto com ele. Então, é isso, né? É isso. Nós só não podemos nos esquecer, que foi isso que a gente estava falando, de que as perturbações, né, estas perturbações, quando a gente não está em paz, elas são a grande oportunidade para a gente olhar para elas, né? Elas são a grande oportunidade para a gente ir abandonando elas. Porque se a gente não olhar, elas ficam lá, né? Elas ficam lá. O ego é todo ardiloso, né? E vai ficando. E aí a nossa paz, ela ainda vai ser aparente. Por que aparente? Porque ela depende das situações estarem como a gente acha que tinham que estar. Quando a paz ela é genuína, né, a gente nem se preocupa com exatamente o que vai acontecer, o que não vai acontecer e tudo mais, porque a gente já está mais treinada a entregar, não é? Mais treinada a confiar nessa entrega, a confiar mesmo na guiança do Espírito Santo. Não é isso? Melhorou, ficou muito bom, Maria Amélia, obrigada. Eu achei, Sandra, aqui é no finalzinho do capítulo 5. Aliás, é a última oração do capítulo 5 antes de começar. Ah, é? Capítulo Ah, 5? que gostoso. E né, nessas entregas, isso mesmo. porque às vezes parece que a gente está entregando pouco, né? Às vezes parece que a gente está fazendo pouco. Vamos lembrar quem é que está fazendo isso, né? Quem é que está falando isso, não é? Olha, você está fazendo pouco, você está entregando pouco, tá vendo? Que era para ter entregue, tá vendo? Você não podia estar em paz, tá vendo? Né? Vamos lembrar que a gente já tem instrumento para saber de onde vem, não é? E aí a gente pode brincar e falar para o ego: te peguei, entendeu? Te peguei. E agora, dá licença, sabe? Dá licença, que agora eu vou deixar você de lado e agora eu vou falar um pouquinho com Jesus aqui, eu vou falar um pouquinho com o Espírito Santo. E né, de vez em quando a gente consegue fazer isso, de vez em quando a gente não consegue. Mas o que eu queria dizer para vocês é que não tem problema, gente. Tá? Meu sobrinho, quando era muito pequenininho, ele falava: não tem problema, não tem problema. E aí era um problemão, porque ele tinha feito uma arte muito grande, né? Toda vez que ele falava assim. Mas a gente não tem problema quando a gente não está. É uma fantasia, uma armadilha do ego para os estudantes do curso, que é mais comum do que a gente imagina, e muitas vezes a gente não detecta, é porque a gente não podia estar passando por isso. A gente não podia não estar bem. A gente não podia estar, meu Deus do céu, há quanto tempo eu estudo, ou eu me propus a estudar, então é que eu não confio no Espírito Santo? Aí ele vai responder: não confio mesmo, mas pode deixar que eu estou aqui. Já já você aprende a confiar em mim, tá bom? A confiar plenamente em mim. E como a gente tem um minutinho, né? Um minutinho aqui. E se a gente fizesse essa oração, né? Pensando nos problemas que a gente tem agora. O primeiro que apareceu na sua mente é o mais útil para este momento, tá? Aí a gente pode encerrar a nossa reunião com essa oração. Vocês topam? Ou alguém quer mais falar alguma coisa? Bom, se ninguém falou nada, consentiram. Sempre pensando naquilo que te tirou a paz. Se não é nesse momento, num passado recente. Então a gente pode pensar assim, pode fazer essa oração. Eu devo ter decidido errado porque eu não estou em paz. Eu tomei a decisão por mim mesma, mas eu posso também decidir de outra forma.
Eu quero decidir de outra forma, porque eu quero estar em paz. Eu não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Eu escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Isso quer dizer assim, aquilo que está te perturbando, na verdade, é porque você está se sentindo culpado. E aí, o Espírito Santo um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais pertinho do seu ouvido, ele vai dizer: você é uma criança de Deus. Você é perfeita. Não tem problema nada disso que acontece por aqui, porque esse mundo é um sonho. Você é real enquanto filho de Deus, completamente inocente, completamente perfeito e pleno. A gente ainda não acredita nisso, mas a gente vai ouvindo tantas vezes, né, que uma hora isso vai ser verdadeiro. Crianças de Deus, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, tá? Muitíssimo obrigada pela participação, tá? Um beijo no coração de cada um e a gente se encontra. Na próximo encontro, a gente vai ter um tema específico. Eu vou mostrar para vocês depois e aí a gente vai conversar sobre esse tema específico, tá bom? Tá bom, Um abraço obrigada, bem Maria Amélia. Obrigada, Gratidão, Lene. Maria. Muito obrigada. Gratidão, Maria Amélia. Muita gratidão, bom, amores. Muito bom. Viu? Muito Obrigada. bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.